Olá, eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos mais um programa Segurança na Transação, sempre tentando falar com você, amigo corretor, amiga corretora, de uma forma clara e objetiva sobre temas daqueles profissionais que atuam no mercado imobiliário e tentando sempre sem aquele famoso juridiquês, os principais pontos do direito imobiliário. E hoje não seria diferente. Nós temos a honra de falar com o meu amigo, Dr. Márcio Espímpolo, sobre um tema super legal, que é a locação por temporada. Eu falarei um pouquinho aqui do breve currículo desse meu amigo. Ele é advogado, especialista em direito imobiliário, direito civil e direito processual civil. Ele é doutorando em direito pela UCES na Argentina, que eu também estou junto nessa empreitada com esse meu amigo, e foi recém-empossado presidente da ANACOM, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominial. Aliás, a maior associação do Brasil desse tema do direito condominial. E também eu não poderia deixar de falar que o Dr. Márcio é coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário e Condominial da ESA São Paulo, unidade em Ribeirão Preto, que eu também compartilho aqui com esse meu amigo, essa coordenação dessa pós, que tem ido muito bem, inclusive. Doutor Márcio, que honra recebê-lo aqui mais uma vez no programa Segurança na Transação. O que nós temos de diferente agora é essa nova missão, né, que o amigo tem agora de presidir a ANACOM, que é essa grande associação que hoje tem advogados, se eu não me engano, se eu não estou enganado, em 22 estados do país, né, que fazem parte da ANACOM. Então eu quero te passar aqui a palavra para as suas considerações iniciais e que você possa falar um pouquinho desse novo desafio aí na sua carreira, já uma carreira de sucesso, né? E que eu vejo como um grande desafio que o amigo tem pela frente. Ah, que bom. Bem, é um grande prazer estar com você aqui novamente nesse seu excelente programa Segurança na Transação, um programa que eu não perco, que eu sempre aprendo com os seus convidados aqui, com você, obviamente, também, nas entrevistas. E esse programa, ele é muito importante, foi uma ideia genial para dar conhecimento até mesmo ao usuário final da locação, né? Isso que é muito importante, eu louvo as suas ideias aí e também o Cresce ter encampado essa ideia para que vocês conseguissem dar mesmo essas informações de qualidade, principalmente, né? Tenho acompanhado aí muitos nomes, bons nomes do direito imobiliário que você tem trazido aí para o programa. Eu gostaria só de fazer um adendo, né, que também, além de nós estarmos ombreando na pós-graduação na ESA Ribeirão e também no doutorado na Argentina, você também está ombreando conosco aí na ANACOM como diretor nacional de locações. Isso é muito importante para nós, é gratificante tê-lo como especialista, tê-lo como advogado nas nossas fileiras aí da ANACOM, né? E por falar em ANACOM, é sempre muito também gratificante falar da ANACOM, que nós ajudamos ali na fundação, estamos desde o começo da criação da ideia da ANACOM, que obviamente foi excepcionalmente presidida pelo Dr. Miguel Zain, que pegou esse encargo aí de levar essa associação à frente e agora está passando o bastão, por assim dizer, para mim, para que eu possa continuar o trabalho dele. E é isso que nós pretendemos fazer, continuar o excelente trabalho e trazer mais novidades, inovações para a ANACOM, fazer com que a ANACOM seja ainda mais conhecida e traga mais valor para os advogados, principalmente da área, podemos dizer, da área imobiliária condominial, né? Porque nós temos frentes aí na ANACOM, não somente de condomínios, mas no imobiliário de modo geral. Então, a ideia é essa, inserir a ANACOM em mais processos nos tribunais superiores como amicus curiae, para ajudar a discutir as teses mais relevantes do direito imobiliário condominial
E também a ideia é fazer com que a Anacom alastre país afora, levando conhecimento, através de muitas novidades que a gente está trazendo para cá, que eu convido, inclusive, já os colegas que estão nos assistindo e que ainda não fazem parte da associação, filie-se à Anacom e faça parte também desse grupo seleto de associados da Anacom. Certamente vai ser de grande ganho profissional, conhecimento para todos. Sem dúvida, meu amigo. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra o convite que me foi feito para assumir a diretoria nacional de locações da Anacom. Tenho certeza também que será um grande desafio, mas tem muita coisa boa para que a gente possa fazer aí, né, para aqueles que militam na locação e também questões voltadas ao próprio condomínio. E deixar aqui um abraço ao nosso presidente, né, o presidente Miguel Zain, que agora passou o bastão, como o amigo disse, e fez, sem dúvida, um excelente trabalho. E o doutor Miguel Zain estará aqui também em breve no programa Segurança na Transação, participando de um episódio conosco. Muito legal, doutor Márcio. Fica aqui os parabéns, né, e desejando já muito sucesso, que seja uma gestão muito profícua sua frente à Anacom, do programa aqui Segurança da Transação e do Cresce também, desejando aqui os parabéns e muito sucesso. Meu caro doutor Márcio, e hoje o tema que trataremos aqui é inclusive o seu tema que o amigo tratará aí na sua tese do doutorado, né? Locação por temporada. Então, assim, iniciando para os corretores e as corretoras que estão nos acompanhando, quais são os principais desafios que o amigo enxerga hoje em se tratando da locação por temporada? É um tema que me apetita bastante, viu, Luiz? Porque assim, faz muito tempo que eu ando falando sobre esse tema. Eu posso dizer aí que desde 2017, praticamente, quando eu estive lá em Portugal, em Lisboa, fazendo uma palestra lá para falar sobre as diferenças da locação para temporada do Brasil e lá. Então, veja, nós já temos aí pelo menos 8 anos que eu cuido desse tema, e é um tema que está ainda em alta, ainda é polêmico, porque o judiciário ainda não se posicionou definitivamente de forma, digamos que, colegiadamente, jurisprudencialmente, sobre o tema. Nós temos aí decisões isoladas, monocráticas do STJ, pelo menos 3 nós podemos trazer aqui de destaque, em que acaba confundindo um pouco a cabeça do usuário e também, quando nós estamos falando aqui desse tipo de locação nos condomínios, dos síndicos de condomínios e também dos colegas advogados que militam na área condominial. Cada um acaba se filiando a uma teoria, a uma corrente, e para ficar bem claro aqui para os nossos corretores, são 2 correntes, basicamente. A que proíbe a locação para a temporada em condomínios residenciais e a outra corrente que diz que é perfeitamente possível essa locação por temporada em condomínios residenciais. Então, por conta dessas decisões monocráticas, ainda, obviamente, quando a gente fala de decisões monocráticas, para os nossos telespectadores aqui entenderem, nós estamos falando de decisões de uma turma isolada, não colegiado, não forma jurisprudência. Nós falamos, quando falamos de jurisprudência, estamos falando de decisões reiteradas sobre o mesmo tema. Então, nós não temos isso ainda no STJ. E imagino também que, mesmo que tivéssemos, a discussão final caberia ao Supremo Tribunal Federal, visto tratar-se ali de direito de propriedade esculpido no artigo 5º da Constituição Federal, quando fala dos direitos fundamentais e elenca ali, do lado, inclusive, do direito à vida, o direito de propriedade. E uma das questões que abarcam, então, o direito de propriedade, nós sabemos aí, são 4 elementos que cuidam do direito de propriedade, sendo ele o uso, a fruição, que no caso é o tema que vamos tratar aqui hoje, a disposição do imóvel, né? Ele pode vender o imóvel quando quiser, alienação, e também reaver esse imóvel se tiver alguém ali na posse injusta do mesmo. Então ele pode usar, ele pode fruir, locar, ele pode vender e pode reaver. Então esses são os 4 elementos aí do direito de propriedade que a gente gosta sempre de falar, acentuar para os nossos telespectadores aqui, para os nossos corretores. E o desafio maior hoje qual é? Por que há uma discussão muito grande?
Porque antigamente a locação para temporada, diga-se, aquela locação até 90 dias, né? Passou de 90 dias, ela deixa de ser locação para temporada e passa a ser uma locação regular, mas até 90 dias. Isso significa que pode ser uma locação por período de 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, até 3 meses, no caso, 90 dias. Em alguns casos, isso acontecia muito em áreas litorâneas, áreas turísticas, também em outros locais, né, como pousadas, por exemplo, no centro do país, águas quentes, termais. Hoje não. Hoje essa locação com a aplicação da lei federal ela acabou expandindo para diversos municípios, estados e interior de município, inclusive aqui no nosso município, Ribeirão Preto. Nós temos essa locação bastante ativa, né? Porém, alguns síndicos e moradores não gostam desse tipo de locação em razão aí sim, respondendo diretamente a sua pergunta, da alta rotatividade de inquilinos no condomínio. Por vezes, mesmo quando não há nenhum problema com o inquilino, e podemos dizer aqui com segurança na transação, podemos dizer assim, que não há o índice de problemas na locação para temporada, quando feita de modo adequado, como, por exemplo, através de plataformas digitais reconhecidas, como Airbnb, Booking, Hotels.com, entre outras, dificilmente existe ou tem o condomínio um problema. Mas é verdade que, às vezes, o condomínio não tem vocação para alocação para temporada, em razão da localização dele, e aí, quando um ou outro proprietário, para fazer uma renda maior, opta por colocar esse apartamento seu numa plataforma de aplicativos aí de locação para temporada, os vizinhos já ficam um pouco preocupados quanto à segurança, né? O maior problema, talvez, aí no Brasil, seja o temor quanto à segurança que a alta rotatividade pode trazer para os condomínios. Então, o desafio que nós podemos dizer aqui é o da segurança, de você buscar, então, mitigar esse problema através aí, a gente pode ter essa conversa durante o nosso bate-papo aqui, através de providências assembleares dos condomínios. Perfeito, perfeito. Meu amigo Dr. Márcio, uma outra questão aqui. Quais tipos de empreendimentos que podem receber esse tipo de locação por temporada? Então, nós temos lá na lei de locações, né, a lei que você tão conhece bem de cabo a rabo, a lei 8245 de 91, né, chamada também de lei do inquilinato. Nós temos ali 3 tipos de locação, não é? A locação residencial, a não residencial e a locação para temporada. A locação para temporada está lá no artigo 48 até o 50 da lei e é bem curto, né? Falando ali sobre as hipóteses de locação para temporada, bem como também o prazo. O prazo, como nós falamos, é até 90 dias e a locação para temporada, segundo a lei, ela deve acontecer em residências, porque diz a lei lá no artigo 48 que é uma locação residencial. Então, se tem que acontecer em residências, entendemos que essas residências podem ser casas de rua ou casas dentro de associações de moradores ou também dentro de condomínios. Residência é isso que a gente fala. Então, respondendo aí diretamente, né, o empreendimento que pode receber esse tipo de locação são somente empreendimentos residenciais. Perfeito, meu amigo. Uma outra questão aqui que surge a dúvida, tendo em vista o início da fala do amigo aqui, é se o síndico ele poderia proibir um proprietário de um imóvel de alugar o seu imóvel através justamente da locação por temporada. Ele poderia fazer essa proibição através, por exemplo, da convenção de condomínio? Como que se daria isso na prática? Ninguém pode ser proibido de fazer algo ou deixar de fazer algo, a não ser em virtude de lei, como nós sabemos. Né? E nós temos uma lei federal, que é a lei de 91, a 8245. Naquela ocasião não havia aplicativo, não havia praticamente internet, a internet estava engatinhando ainda, mas não havia uma facilidade de aproximação. Né? Você mesmo aí tem
uma imobiliária física ainda, mas você bem sabe que existem já muitas imobiliárias virtuais que trabalham sem um escritório físico. E parece que embora eu também prefira as imobiliárias físicas, mas parece que você mesmo, como tendo imobiliária física, você se utiliza aí de sites, né, para fazer os anúncios também do seu imóvel e não somente lá na página da sua imobiliária, ou que a pessoa deva ir presencialmente na sua imobiliária para saber quais são os imóveis que você tem ali para alocação, né? Então, nesse respeito, nós podemos dizer o seguinte, que a alocação para temporada, ela é legal porque está numa lei federal e entendo eu, diferentemente de outras correntes, ou a outra corrente, né? Eu já vou deixar bem claro aqui nesse vídeo para todo mundo saber como prova futura que eu não gostaria de ter locação para temporada no meu condomínio. Até porque realmente esse entra e sai de pessoas aí não me agrada muito, mas uma coisa é eu não gostar, a outra coisa é a legalidade. Eu defendo como legal, sim, a locação para temporada, e se no meu condomínio tiver, eu vou apoiar porque eu entendo que é legal a locação para temporada. Então, nós temos uma lei, nós falamos aqui do artigo 48, que permite, sim, a locação para temporada para fins residenciais até 90 dias. E temos também, né, você sabe muito bem, uma hierarquia de leis no nosso sistema jurídico do país. Temos lá a Constituição, podemos lembrar lá da pirâmide de Kelsen, né? Nós temos lá a Constituição, as leis federais e as normas. E podemos dizer aí que nessa ordem, a Convenção do Condomínio ela está como norma. Então, se uma lei federal está acima dela, eu não vejo possibilidade alguma da Convenção, de alguma forma, proibir esse tipo de locação, até porque, de novo, é um direito de propriedade constitucional, artigo 5º de propriedade. E se eu, na Convenção, tiver condições de fazer uma proibição dessa, da alocação por temporada, eu tenho que entender que eu também poderia fazer a proibição da alocação residencial comum. Por quê? Estamos tratando da mesma lei. Então, se eu deixo a Convenção legislar dentro do condomínio sobre uma coisa, é preciso eu entender que em algum momento, de repente, a maioria dos condôminos, talvez 2/3, também não queira que o condomínio tenha locatários residenciais normais de 12 meses, 30 meses, também pode acontecer, porque se a convenção pode uma coisa, ela pode outra também. Então, eu tomaria muito cuidado com a proibição, a mudança do documento hoje, para permitir a locação ou para proibir a locação. E falando rapidamente aqui, por que o síndico não pode proibir? Porque, de novo, é uma lei, nós temos uma lei federal. Essa proibição, ela está acontecendo, em alguns casos, não são poucos, em razão das duas decisões que nós temos do STJ em relação a casos concretos, totalmente diferentes do que se está proibindo, mesmo antes de se usar a locação no condomínio, né? Eu tenho recebido no meu escritório muita demanda nesse sentido. Recentemente eu fiz uma notificação para um condomínio que o síndico simplesmente falou em assembleia que aquele condomínio não iria aceitar a locação por temporada. Então, é perigoso isso. Se o síndico aqui estiver me ouvindo, a minha sugestão a ele é que não faça a proibição. Até porque nós já temos uma outra decisão da 4ª turma do STJ, que ainda não saiu o acórdão, mas eu já assisti todos os votos, foram unânimes no sentido de que a alocação para a temporada ela é perfeitamente possível e legal nos condomínios residenciais. Então, temos lá duas decisões que dão a entender que não, que para o condomínio que o síndico permitir, ele precisaria aprovar isso na convenção, e essa outra dizendo que não, exatamente na esteira do que eu estou dizendo. Hierarquia de leis, uma lei federal e a permissão dessa alocação para temporada através de aplicativos, independentemente do meio de aproximação. É isso que é interessante, doutor Márcio. Dentro disso, então, independente se a locação for por plataformas digitais, né, isso não alteraria, então, a natureza ou a finalidade do empreendimento, né? Quer seja a locação através de uma imobiliária física, como o amigo colocou, como através de uma plataforma virtual. Então, não alteraria
a questão da finalidade. Seria isso, né? Você disse tudo. Por quê? Ambos os meios, físico ou digital, eles são meios de aproximação entre o locador e o locatário. Então, isso não configura uma alteração de finalidade por exemplo, do imóvel. A gente sabe que eles estão batendo muito nisso, né? Alguns defensores da proibição da locação para temporada, que a locação para temporada ela altera a finalidade do condomínio quando feita por plataformas digitais. Ora, não me parece ter sentido algum essa alegação, porque o que altera a finalidade de um condomínio ou de uma unidade residencial não é a forma de aproximação, porque, veja bem, de novo, nós vamos citar aqui a locação residencial normal de 12 meses, de 30 meses, se ela for feita também com uma imobiliária digitalmente, o contrato digital e tudo mais, e aí também não pode, também é desvio de finalidade, passa a ser comércio. Então, o auferir renda não significa que você está desvirtuando a finalidade do condomínio, porque auferir renda com locação é você fruir daquele imóvel, obter os frutos, ter a fruição dele, independentemente se é locação comercial, residencial ou para temporada. Então, sim, não é o formato de aproximação que determina se mudou-se ali a destinação do imóvel. Esse é um grande equívoco, inclusive cometido por juízes, desembargadores e ministros do STJ. É a confusão que se faz do que é a destinação do imóvel. Então, se eu tenho que fazer a locação para a temporada segundo o artigo 48, no imóvel residencial, como nós falamos aqui, residência temporária do locatário. Porém, eu estou fazendo essa locação residencial. Acontece que se eu forjar uma locação dessas e estiver lá naquele condomínio, naquela unidade residencial e usá-la para proveito comercial meu, vou dar um exemplo prático aqui, eu como advogado, eu posso ir até São Paulo, assistir um jogo de futebol, porque a locação para a temporada é justamente para isso, ou acompanhar um filho num tratamento médico, ou fazer um curso e fazer uma locação ali de um prédio residencial, condomínio residencial, por 2, 3 dias, um final de semana, e ficar ali com ânimo de residir naquele lugar. Sem dúvida. Ir ao show, ir ao teatro, ir onde eu quiser, que está dentro. Agora, diferentemente disso, eu mesmo, advogado agora, na figura de advogado, locar um imóvel residencial desse e comparecer nesse imóvel e começar a captar clientes para estar ali naquele condomínio e ter, então, um entra e sai de clientes que eu atenderia naquele local. Aí sim, eu estaria desviando a finalidade daquele local, daquela unidade residencial para comercial. Isso, sim, eu tenho que... eu sou proibido de fazer segundo a convenção. Aí sim, é preciso que o síndico notifique o proprietário da unidade e diga a ele, olha, você vai ser advertido ou multado, aí vai de acordo com o que está na convenção do condomínio, em razão de você ter alterado aqui, saído da finalidade residencial do condomínio. Do contrário, então, só para ficar fixo aí para os nossos corretores, é o ânimo que você tem de estar no local que define qual é a finalidade que você está dando a ele. Se eu tiver num imóvel residencial e estiver trabalhando comercialmente, atendendo clientes, fluxo de pessoas entrando e saindo, eu estou transferindo ou mudando ali a destinação dele. Do contrário, se eu estou para assistir um show, ir a um teatro, curso, tratamento de saúde, eu estou simplesmente com o ânimo de residir e está tudo bem. Mas o que se quer aí é proibir, independentemente de qualquer coisa, entendendo-se que a fruição, ela automaticamente desvia a finalidade do bem. E não é assim, né? A gente precisa entender que não é assim. Perfeito. E foi bem clara a fala do amigo, porque tanto na locação por temporada ou na locação residencial por 30 meses, o caráter é especulativo tanto de um proprietário
da locação residencial de 30 meses, quanto da locação por temporada. Porque se não tivesse o caráter especulativo, a remuneração, nós estaríamos falando justamente de comodato e não de aluguel, né? E não de locação, né? Então, logicamente, é isso mesmo. E na própria locação residencial, muitas vezes também há um desvirtuamento, né? Eu me lembro no prédio em que eu resido, nós tínhamos ali, certa vez, um advogado criminalista que queria receber os seus clientes no hall do prédio. Então, de toda forma, ele também estava desvirtuando, mesmo em se tratando ali de uma locação de 30 meses, né? Não é para isso, né? E a locação por temporada, o amigo deixou bem claro que também não pode ter o desvirtuamento, né? E nem por isso é um contrato de hospedagem. Continua sendo a locação por temporada do artigo 48, né? Da lei do Pois é, inquilinato. exatamente. E vamos entender que até o proprietário ele pode desvirtuar ali a finalidade da unidade dele. Nós tivemos, principalmente na pandemia, e aí existia ali algumas desculpas por ser pandemia, mas muita gente fechou restaurante, fechou padaria, fechou um monte de comércio Sim, e começou a cozinhar em casa, industrialmente, fazendo marmitas para vender, fazendo bolos, fazendo pão. Enfim, isso é desvirtuar o imóvel, mesmo você sendo proprietário. Por quê? Primeiro, você não tem alvará do Corpo de Bombeiros para estar ali perfeito. cozinhando industrialmente para as pessoas. Você não tem a vigilância sanitária, não foi ali para dar o ok. E você também não poderia ter isso, porque o condomínio é residencial, não é comercial. Então, é Perfeito. preciso entender que até o proprietário, vez por outra, ele pode sim sucumbir a essas questões e começar a fazer comércio, atender clientes. Isso não significa que eu não possa trabalhar home office, né? Vamos deixar bem claro isso. É, Eu posso trabalhar home office, eu como advogado. Eu posso fazer audiências lá do meu apartamento. Eu posso ter, inclusive, um CNPJ da minha empresa com perfeito. endereço lá do apartamento. O que eu não posso é entrada e saída de clientes, atendimento de clientes ali ou venda de produtos. Eu não posso ter isso. Às vezes eu sou representante do Mercado Livre, eu vendo no Mercado Livre, então as pessoas vão lá, entra, busca, leva. Não pode. Aí caracteriza alteração de finalidade. Então, parece que é a mesma Perfeito. coisa, mas existe aí uma diferença muito grande da definição e o conceito de alteração de finalidade da unidade ou do próprio condomínio, em residencial e comercial. Sem dúvida, meu amigo, sem dúvida, muito claro. Uma outra questão, meu amigo Dr. Márcio, aqui em se tratando de locação por temporada, cada vez mais a gente percebe no noticiário pessoas que caíram em golpes justamente ali naquela locação, quer seja no litoral, quer seja como nós falamos, hoje a locação por temporada ela está no Brasil todo, né? Como em Ribeirão Preto, em época de agrishow, né? Movimenta toda a cidade aí a questão da locação por temporada. Então, assim, para essas pessoas que agora nós estamos próximos né, das férias de julho. Então, para essas pessoas que estão ali buscando, através, quer seja de aplicativos ou diretamente com proprietários, como evitar cair em golpes nesse período de locação por temporada? Que dicas que o amigo pode trazer aqui para nós? Assim, a primeira dica é desconfie sempre de promoções, de ofertas, de preços baixos. Quando você tem Perfeito. imóveis da mesma qualidade, no mesmo lugar, talvez até no mesmo bairro, e discrepância muito grande de valores, tome cuidado, porque isso pode ser fatalmente um golpe. Você sabe que hoje em dia fake news, fotos de imóveis são produzidas com a inteligência artificial, então é só você digitar o que você quer que ela já descreve ali o imóvel, até a foto dele ela já prepara. Meu amigo, a gente tem até aqui no Cresce, para você ter uma ideia, fraudadores, né, golpistas, que pegaram chaves em imobiliárias, tiraram as fotos do imóvel e depois anunciaram como se fossem donos daqueles imóveis, entendeu? Veja só. Então, olha aí, É, é uma situação que eu não sabia
e que é importante já como dica até para as pessoas. Mas como é que a gente vai fazer? Porque acaba ficando refém. Você tem que eleger os aplicativos de confiança para você obter essas informações. Por exemplo, vamos citar aqui nomes, porque eu acho importante, o próprio Perfeito. aplicativo do Airbnb é muito seguro. O do Booking é muito seguro. E se você tiver algum problema, você pode ser ressarcido por esses problemas por essas plataformas. Porque para que você insira um imóvel lá nessas plataformas, você tem uma série de comprovações para fazer, né? De autenticidade, inclusive de CPF, CNPJ, da pessoa, ela tem que tirar foto, ela tem que fazer verificação de 2, 3 etapas. Então, para você colocar um imóvel lá, é muito rigoroso, é muito burocrático até. Tem gente que até desiste quando começa a fazer isso, porque sabe que começa a ver que tem muito problema. Então, a principal dica é: não caia em golpes em razão de preços baixos. E a segunda, verifique o aplicativo pelo qual você está tentando fazer essa locação, porque isso também faz a diferença. Esses aplicativos aí ou sites que aparecem de repente, quando você começa a procurar locação, é incrível como Sim. a internet já começa a te jogar um monte de coisa, né? E nesse monte de coisa você pode, olha que barato esse aqui, lá no Juqueí, R$ 200 por dia, uma casa desse tamanho, vamos fazer e tal. Aí perdeu R$ 200, Sim. perdeu 400, 600, 800, E dependendo do tanto muitas de... vezes, meu amigo, a pessoa vê um apartamento, por exemplo, com vista para o mar, que está o mesmo preço de um hotel simples. Tem que a pessoa tem que ter um entendimento que alguma coisa está errada, né? Como é que pode? Um apartamento com vista para o mar, o mesmo preço daquele mais simples. Alguma coisa está errado, né? Alguma coisa está errada, sem dúvida, né? Tem aquela frase comum que está na internet, todo mundo usa e fala, né? O golpe está aí, cai quem quer, É, não é? exato. Então é assim, se você quer cair, você vai cair, com certeza, porque você está Sim, sendo incauto de acreditar em contos de fadas, que aquilo ali realmente é verdade. E não é, você tem que verificar, ah, mas é de um amigo do amigo do amigo, tá? Tenta com vizinhança ali para saber se existe esse imóvel, primeiro, porque tem imóvel que nem existe, né? Se existe esse perfeito. imóvel, pede para bater uma foto lá, porque se você não tiver essa certeza, não se coloque nesses problemas, porque às vezes você não pode contratar uma locação mais cara, você contrata essa mais barata e você vai ficar sem as duas, porque certamente Exato. você vai ter prejuízo de não ter conseguido o imóvel mais barato, que era o que você podia Sim, pagar, mas porque você não prestou atenção, você caiu num golpe e aí você não vai para lugar nenhum, vai ficar em casa. perfeito. Colaborando com um amigo, né? Tem as imobiliárias também com corretores credenciados, né? Que estão à disposição nas cidades aí para essa locação, né? As imobiliárias com corretores que tenham cresce mesmo, né? Para poder alugar aqueles imóveis. E é isso mesmo que o amigo disse, sem dúvida. Se você não for nas plataformas conhecidas, se você não fizer a locação através de uma imobiliária devidamente credenciada, como uma vez o Borges esteve aqui e falou: chega lá, às vezes você aluga um imóvel que seja na praia e nem o mar existe, né? Vai ver, nem o mar está lá, né? E muitas vezes o imóvel até é real, mas o proprietário não existe, né? E muitas vezes, doutor Márcio, uma questão que eu vejo muito dos golpes acompanhando nos noticiários, são pessoas que iniciam através da imobiliária ou através da plataforma e ali, para não pagar, para pagar um valor um pouco menor, resolvem tentar ir direto no proprietário. E é aí que está no golpe, né? Porque não tem imobiliária credenciada, não tem o aplicativo, daí cai no golpe, porque o proprietário não é aquele, né? Então, muitas vezes é isso que acontece no dia a dia aí dos golpes que a gente pode ver, né? Exatamente, é isso mesmo. Meu caro, trazendo um pouquinho para o tema que é a sua especialidade, né, em se tratando aqui, falando um pouquinho de condomínio, quem deve pagar as taxas de condomínio na locação, Márcio? Deixa bem claro para as imobiliárias e para os locadores e locatários que estão nos acompanhando. O Código Civil diz que é obrigação do condômino pagar a taxa de condomínio.
Então, condômino é quem? É o proprietário, não é o locatário. Então, é muito importante saber disso, porque há uma dúvida, e às vezes até o próprio locador, ele passa a incumbência para a administradora de condomínios, passa o nome do locatário para que ela emita os boletos em nome do locatário e não do locador. Bem, isso pode acarretar um problema muito grande, inclusive para o locador, quando há inadimplência das taxas condominiais. Muitas vezes, aqui mesmo no escritório, já vimos casos desse, o proprietário vai saber que tem atraso nas taxas quando ele recebe a citação de uma ação de execução em casa. Aí ele vai dizer, mas como eu não estava sabendo, que não estava em dia. De repente, a imobiliária também não faz a verificação, fiscalização do IPTU e das taxas de condomínio, e aí o proprietário acaba ficando surpreso quando chega a conta para ele, às vezes uma conta muito alta, porque o inquilino não pagou. Então, o Código Civil por si só já diz que quem tem o dever de pagar a taxa de condomínio é o condômino. Daí, nós temos lá o contrato de locação entre o locador e o locatário, com base na Lei 8245 de 91, e aí quem é que paga o quê? Porque nós temos da taxa de condomínio também, nós temos despesas ordinárias e temos as despesas extraordinárias. Temos rateios também, fundo de reserva. Então, quem paga o quê? Aí, entre os dois, a relação jurídica entre locador e locatário, ela é regida pela Lei 8245, que também abre a possibilidade dos dois combinarem quem que vai pagar o quê lá dentro do condomínio. Perfeito. Às vezes uma despesa de pintura ou uma manutenção, especificar qual é a manutenção ali, é muito importante dentro dos contratos, aí para os nossos corretores que estão ouvindo, delimitar muito bem isso, não simplesmente pegar a lei 8245 e observar aquilo lá como se fosse taxativo. Não é taxativo, né? Você tem ali, você tem a possibilidade de decidir quem vai pagar o quê naquele condomínio, porque isso é negocial, né? É uma coisa que o locatário está negociando com o locador ali, às vezes ele está abaixando o valor da locação, mas o inquilino fica responsável por pagar, por exemplo, o fundo de reserva. Então, tudo isso tem que ficar muito claro no contrato, porque se não ficar claro, você sabe muito bem disso, quando encerra-se a locação, o que é que acontece? Geralmente, o locatário ele vai, com orientação jurídica, olhar se o tempo que ele ficou naquela locação, ele pagou alguma despesa que era do locador e que estava lá. E vai apresentar tudo de uma vez, né, meu amigo? Vai apresentar de uma vez, né? De uma vez, né? E aí? Daí como é que fica? O locador vai ter que reembolsar, por exemplo, as despesas com fundo de reserva, que ele pagou as taxas, um percentual de rateio que foi pago para melhoria do prédio, como, por exemplo, uma pintura, que é obrigação do locador, obrigação legal do locador, mas que eles podem, entre eles lá, dividirem essa obrigação. Mas se não tiver no contrato, se o locatário pagou, ele pode se reembolsar disso quando ele quiser. É só, talvez no fim da locação ou antes mesmo da locação, ele pode notificar a imobiliária para que ela faça o reembolso disso. Então, a obrigação integral do pagamento da taxa de condomínio para com o condomínio é do locador, é do proprietário, é do condômino. Perfeito. E entre eles, a relação contratual, jurídica, é aí eles que decidem, eles se resolvem o que cada um vai pagar. Excelente, meu amigo, ficou muito claro. E uma questão na sua fala aqui que é muito interessante, que nós podemos aqui passar para os corretores e as corretoras e os gestores imobiliários que estão nos acompanhando nesse programa, é justamente o que o Dr. Márcio colocou aqui sobre a imobiliária não fazer a gestão do condomínio durante a locação. Lembrando que isso é uma diligência habitual por parte da imobiliária. Ou seja, a imobiliária ela tem que acompanhar não só o pagamento do aluguel, mas os pagamentos também das taxas de condomínio, da taxa do IPTU. Nós temos, por exemplo, imobiliárias que ficaram 1 ano e meio, doutor Márcio,
sem verificar se o condomínio daquela unidade estava sendo pago 1 ano e meio. Logicamente, o proprietário ingressou com a ação contra a imobiliária e ele obteve êxito, porque é uma clara falha na prestação de serviço de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, né? A imobiliária tem o dever ali, né, de atuar com diligência durante a administração daquela locação. Então, muito bom a fala do amigo nesse sentido, porque muitas vezes a imobiliária acha que é só receber um aluguel e repassar para o proprietário. E não é isso. A imobiliária tem que fazer muito mais do que somente isso naquela locação. Meu amigo, infelizmente aqui nós estamos partindo para o final do nosso programa aqui, mas eu quero deixar uma última pergunta que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para aqueles que estão nos acompanhando. O locador, ele pode frequentar as áreas comuns ali do condomínio, meu amigo, após ele já ter cedido os direitos de posse ao locatário com a assinatura do contrato de locação? Como é que fica? O locador pode continuar frequentando a piscina do condomínio mesmo depois de ter assinado o contrato de locação? Imagina você se o condomínio de 100 unidades for só condomínio de investidores locadores. E nessas 100 unidades, os 100 proprietários com a sua família poder entrar no prédio, no condomínio, para usufruir da piscina, além também do locatário que está ali com a sua família. Veja o problema sério que traria para o condomínio, né? Então, com base nesse exemplo, não pode. A partir do momento que o locador transferiu a posse, ele transferiu todos os direitos e obrigações ali para o locatário, tanto da convenção do condomínio quanto do regimento interno. Então, a posse, digamos que ele tem uma posse, uma propriedade, entre aspas, precária ali, porque ele tem a posse, ele não pode vender, né? Porque quando você transfere a propriedade, a posse, na verdade, você tem ali, como nós falamos, o proprietário ele tem direito de usar, fruir e dispor. No caso do inquilino, ele só terá o direito de usar, de fruir se tiver um contrato, que se ele pode sublocar, mas ele também não pode dispor. Mas usar é o direito transferido para ele. Então, a posse é do locatário. Locador, que é o proprietário ou é o condômino, ele não entra mais no imóvel a não ser por convite do locatário. Inclusive no condomínio, ele não entra mais a não ser em convite de alguém que está morando lá ou do próprio locatário. Perfeito, meu amigo. Excelente. Doutor Márcio, meu amigo Márcio, né? Eu quero dizer que foi uma honra a sua participação mais uma vez aqui no programa Segurança da Transação. Sem dúvida, o amigo retornará em outros programas para trazer novos temas ligados ao direito imobiliário e condominial. Quero dizer a você que eu sou muito feliz em tê-lo como amigo da minha família, e é uma honra poder coordenar em parceria com um amigo a pós-graduação em Direito Imobiliário e Condominial aqui da ESA Ribeirão Preto, estar junto com um amigo na Anacom agora também, né? Então eu só posso te desejar ainda mais sucesso de uma carreira que já é de sucesso. Parabéns pela posse recente junto à Anacom. E só deixar aqui um agradecimento do Programa de Segurança da Transação. Foi uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no CRES São Paulo. Muito obrigado, Luiz. É um dileto amigo, né? Somos aí parceiros em vários cursos, mas além disso, né, tá mais do que isso, como você disse aí, somos amigos em família também. Então, me foi muito prazeroso receber esse convite novamente. Estou à disposição para quando precisar de mim aqui. Agradeço também todo o pessoal da técnica, do Cresce, por mais esse convite. E, de novo, eu vou ressaltar aqui essa brilhante ideia do programa Segurança na Transação, que é um programa que vai ajuda muito o consumidor final, inclusive, a ter mais atenção quando da compra do seu imóvel ou a própria locação do seu imóvel. Muito obrigado mais uma vez, agradeço aí também os parabéns e esperamos trabalhar juntos também, com mais afinco ainda na Anacom. Sem dúvida trabalharemos, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez, viu?
Bom, chegamos à reta final de mais um encontro. Esse programa, sem dúvida, foi excelente, foi muito legal estar aqui com vocês. Reforçamos que em qualquer negócio é preciso ter segurança na transação. Como de costume, para encerrar mais esse programa, quero agradecer à diretoria do Cresce pela oportunidade, principalmente ao presidente José Augusto Viana Neto. E antes do adeus, não se esqueça, quem planta segurança não colhe riscos. Um abraço e até o próximo programa.